Ó Deus, eu te agradeço, Jesus, por mais uma oportunidade, meu Deus, por um dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós podemos mesmo te agradecer, Jesus, por tudo, Jesus. Se não fosse, meu Deus, as suas misericórdias, com certeza não estaremos aqui. Meu Deus, depois de 3 dias chovendo direto, Senhor, uma tarde sem chuva, o sol brilhando, tudo é bênção, Jesus. Pai, nós te agradecemos por todas essas oportunidades, pelos livramentos, Senhor, pelas curas, pela oportunidade, Jesus, de estar aqui nesta noite que o Senhor nos deste, para louvar e bendizer e meditar no teu nome. Amém, Jesus. Palavra da nossa irmã Dâmaras. Lê aqui Lucas 1, versículo 23 até 27. Como é que... E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui são, alguns há que não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Irmão, graças a Deus por mais uma palavra. Jesus é claro, o maior bem que você deve zelar e buscar para guardar até a vida de Jesus é a sua alma. Jesus disse que adianta você ter tudo nesta vida e perder o bem mais precioso, que é a alma. Quem não lembra daquela parábola de Jesus, daquele rico que num ano de muita fartura disse: eis que derrubarei o meu celeiro e farei outros maiores. E direi: alma minha, come e folga e descansa em paz. E Jesus disse: Deus naquela noite disse: louco, nesta noite chamarei a tua alma, e o que tens preparado para que é? Quantas pessoas têm vergonha de carregar a Bíblia, né? Já não são mais as mesmas pessoas. Tem vergonha de dizer que é cristão, até porque as suas más obras, né, denunciam a sua falta de caráter. Mas Jesus está chamando-nos a atenção para voltarmos ao primeiro amor. Eu quero ler um texto que está no livro de Esther, muito conhecido, lá perto do livro de Jó. No livro de Esther, no capítulo 4, eu vou ler do 11 ao 14, depois eu vou ler uma parte do versículo 6. Esther 4, de 11 a 14 diz: eu vou começar do 10. Então disse Esther a Ataque, mandou-lhe dizer a Mardoqueu, e outras Bíblias falam Mardokai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para um homem ou mulher que entrar ao palácio do rei, no interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. E então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas que de outros judeus. Porque se de todos te calares,
neste tempo. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Isso foi o capítulo 4, versículo 10 ao 14. Ao capítulo 6, os primeiros versículos diz: E naquela mesma noite fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Tire, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, que procurava pôr as mãos sobre o rei Assuero. E então disse o rei: que honra e galardão deu a este homem, Mardoqueu. E os jovens do rei e os seus servos lhe disseram: coisa nenhuma lhes foi feita. Vamos à história de Mardoqueu, uma história muito conhecida, muito bonita. Muito bonita. O livro de Mardoqueu é um dos dois livros que não aparece a palavra Deus nem Jesus. No livro de Esther, Deus é o chamado sujeito oculto. Deus aparece nas palavras de Mardoqueu, mas não como Deus. Ele é um sujeito oculto. E todos conhecem aquela história de como Esther, a judia, chega ao palácio e é escolhida como uma das mulheres do rei. O rei Assuero, o Artaxerxes. Mas seu tio Mardoqueu, que era pai de criação de Esther, era um homem temente a Deus. Como temente a Deus, apesar de ser escravo, ele não se dobrava, não se inclinava diante de homem nenhum. E ficava à porta do palácio, e quando Amã passava, todos se inclinavam e ele permanecia erguido. Isto, o orgulho de Amã foi ferido, e nutriu um ódio mortal contra não só Mardoqueu, mas contra todos os judeus. E ele baixa um decreto e pede o rei, pela sua vaidade, o rei assina o decreto. E Naamã determina um dia em que vai matar todos os judeus. E Amã manda um recado para Esther, pedindo a Esther, a sua filha de criação e sobrinha, que intercedesse ao rei pelos judeus. E Esther, temerosa, mandou dizer a Mardoqueu que não podia chegar diante do rei, pois corria o risco de morrer. E Mardoqueu, quando recebe aquele recado, Mardoqueu não se conforma. No capítulo 14, Mardoqueu diz assim, porque Mardoqueu manda dizer a Esther novamente: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha que glória! Apesar de estar com os dias contados, horas, esperando aquele dia 21 chegar, para que o povo matasse todos os judeus, Mardoqueu afirma: socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, se você não interferir junto ao rei. Mardoqueu tinha certeza absoluta que Deus o daria o livramento. Apesar de estar com os dias contados, Deus daria o livramento. E ali os dias se aproximavam cada vez mais. Esther toma coragem e manda dizer a Mardoqueu para todo o povo jejuar, que ela ia arriscar a sua própria vida. Mas, irmãos, eu vou ficar com uma tese bíblica em dois lugares mostrando. A história de Mardoqueu é muito parecida com a história de Daniel nesse momento. Quando tem um homem de Deus ou um povo de Deus em perigo, o rei perde o sono. E diz a Bíblia que naquela noite o rei perdeu o sono.
Quem fizera isso? O Espírito Santo de Deus. Havia um povo em perigo. Havia um povo de Deus que estava à iminência da sua morte. E o que é que ocorre? O rei manda trazer o livro das memórias das crônicas do rei. E lá estava escrito que este mesmo Mardoqueu, que ora estava condenado à morte, havia em certo momento salvado o grande rei Assuero. Foi quando o império assírio cresceu estrondosamente, chegou a 126 províncias, o maior avanço de uma nação naquele tempo. E o rei, quando descobriu que esse mesmo Mardoqueu ameaçado de morte havia salvado a sua vida, apesar do rei não saber quem era Mardoqueu, o rei pergunta que honra ou que galardão foi dado a este homem. Irmão, quando o inimigo tenta destruir os projetos de Deus na sua vida, aí é que é a bênção dobrada. E disseram àquele homem, e disseram àquele rei, o rei Assuero, que ninguém fizeram nada, apesar daquele homem ter salvado a vida do rei, não foi nem sequer reconhecido. E o rei manda depressa olhar. O rei nem queria nem saber. O rei disse depressa, vamos ver o que é que o rei. O rei manda ir no pátio, ver quem é que está no pátio. E quem é que ia passando agora? Quem é que estava lá no pátio? O seu general, aquele que determinara a morte de Mardoqueu. E o rei diz para ele, Amã, o que é que deve fazer com aquele homem que o coração do rei se alegra, se agrada? E ele encheu-se de vaidade e pensou com ele mesmo, de quem o rei certamente está falando, senão de mim? E se orgulhou-se e disse, veste as vestes reais do rei, monta no cavalo real, e sai alguém com ele na cidade dizendo, assim se fará aquele homem que o rei se agrada. E ele, antes dele fechar a boca direita, o rei diz, vai e faz tudo isto que tu falou com Mardoqueu, e não deixa cair uma palavra só. Oh, aleluia! Agora, irmão, Deus começava a desmoronar aquele castelo de estupidez, aquele castelo de orgulho que Amã havia construído. Só a forca, irmão, que ele havia construído uma forca com 50 côvados de altura, mais de 15 metros, mais de 30 metros de altura, para enforcar Mardoqueu. Mas Mardoqueu, irmão, era temente a Deus. Mardoqueu tinha uma certeza absoluta, né? Tem a certeza absoluta que se Esther não interferisse, Deus viria socorrer os judeus. Irmãos, põe um negócio na sua cabeça. Vamos fazer com o Mardoqueu o nosso socorro. Ele virá de Deus. O nosso socorro está em confiar e esperar tão somente em Deus. Não adianta, irmão, não é nos políticos. Não, meu irmão, você precisa esperar em Deus. Mardoqueu mandou um recado para Esther dizendo, Deus vai nos dar o livramento se você não interferir, mas tu vai nos morrer. Nem só tu. Ele diz, tu e a casa do teu pai. Precisamos, irmãos, em todos os momentos da nossa vida, pois mais difícil que sejam os nossos problemas, fazer como Mardoqueu. Eu não tiro. Você pode dizer, olha, eu não vou, diga o que quiser de mim, mas eu vou continuar defendendo essa bandeira. Vou continuar falando que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Vou continuar dizendo que Jesus é a única esperança. Continuar dizendo que não adianta. As pessoas podem falharem com você, mas Jesus continua de braços abertos. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se já determinaram a sua derrota, assim como determinaram para Mardoqueu. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus diz para você agora, não temas, porque eu te ajudo. E todo aquele mal que alguém tentou contra você, ou que venha tentar contra você, Deus reverterá
em honra e glória para o seu nome. Amém, Jesus.